Fala galera, tudo bem? Professora Júlia aqui mais uma vez com vocês. E hoje é aquele momento especial, será o nosso último bloco de questões antes do tão sonhado e esperado momento Prova ESA. Isso mesmo, hoje então vai ser aquele último momento para a gente revisar o nosso conteúdo, verificar quais são as últimas dúvidas para a gente conseguir tirá-las e principalmente ganhar aquela confiança a mais para o dia da prova. Então esse bloquinho com 20 questões vai te auxiliar aí a fazer um intensivo, né, para o final de semana, mas principalmente te deixar tranquilo, porque eu tenho certeza que você vai se sair super bem nesse bloco. Vamos juntos? Vamos nessa? Então olha só, primeiríssima questão vem acompanhada de um texto, então vamos à leitura do texto e aí na sequência a gente parte para a primeira questão. Vamos lá. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzamos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bajadar, aliás, bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Fernando Pessoa, nós temos aí, né, um poema super conhecido do Fernando Pessoa, principalmente a partezinha ali, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Então vamos à primeiríssima questão desse nosso bloco, questão número 1. Vamos lá. A vírgula em ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Justifica-se pela regra, aqui aquela questãozinha marota de colocação de vírgula. É muito comum que as provas de língua portuguesa cobrem essas regras e que também na parte de produção textual, redação, você saiba implementar essas regrinhas. Então aqui nesse caso nós temos ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Aqui nós temos a expressão ó mar salgado. Percebam que ela é iniciada por uma interjeição. Lembrando que a interjeição é uma classe gramatical, ou seja, está dentro lá das classes de palavras da morfologia, interjeição, e por isso ela está compondo eu estou me direcionando a alguém, né? Eu estou invocando ó mar salgado. Se eu estou me direcionando, é porque nós estamos diante de um vocativo. Um vocativo é uma função sintática que vai estabelecer o quê? Qual é a principal característica do vocativo? Ele tem por função chamar, invocar alguém, beleza? Então aqui nós temos um vocativo que está sendo composto também por uma interjeição. Lembrem-se que morfologia e sintaxe são coisas diferentes, ou seja, nós temos que lembrar daquelas duas grandes tabelas, lembram? Se eu penso em classes de palavras, eu penso em morfologia, logo eu tenho substantivo, adjetivo, advérbio, verbo, pronome, numeral, preposição, interjeição e conjunção. Se eu penso em sintaxe, eu tenho as classificações sintáticas, termos essenciais, integrantes e acessórios. Sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo, agente da passiva, aposto, vocativo, adjunto adverbial e adjunto adnominal, ok? Então essas duas tabelas, nesse momento, são muito importantes para vocês relembrarem, beleza? Então, seguindo aí, primeira questãozinha, gabarito letra B, questão número 2. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. A oração sublinhada é classificada como... Vamos lembrar que nós já estudamos o período composto. O período composto ele pode ser por coordenação
ou subordinação, ok? E aí, se eu penso em coordenação, eu estou falando de uma independência, uma autonomia sintática, beleza? Agora, se eu falar em subordinação, o próprio nome já nos indica. Eu tenho um termo, ou melhor, uma oração que é subordinada a outra. Logo, se estabelece uma dependência sintática. Tranquilo? Aqui, um desses dois cenários acontecem. Dentro das orações subordinadas, nós vimos três grandes classificações. As orações subordinadas substantivas, as orações subordinadas adjetivas e as orações subordinadas adverbiais, ok? Então, olha só, a oração que nós estamos diante é essa. Se a alma não é pequena. Percebam que aqui nós temos um conectivo, uma conjunção, que me traz qual valor? Um valor de condição, de possibilidade e de hipótese, ok? Então, questão 1, gabarito, letra B. Questão 2, gabarito aí para vocês, letra E. Vamos seguir? Vamos lá? Questão 3. A exemplo de assonância em... Galerinha, assonância é uma figura de linguagem que diz respeito à repetição de sons vocálicos. Ou seja, as nossas vogais estarão aí, né, recorrentemente. Vamos lá. A, ó mar salgado, quanto do teu sal. B, olha a diferença, gente, da letra B para a letra A, por exemplo. Se a gente for marcar as vogais, ó, tudo vale a pena se a alma não pequena. Olha a quantidade de vogais que compõem aí esses versos, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nós temos 17, né, letras vogais, inclusive o próprio E, né? 18. Então, muita coisa comparada às outras. Olha só. Ó, mar, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, a letra B, ela é superior quanto ao número de sons vocálicos do que a letra A. E por aí se segue. Mas nele é que se espelhou o céu, quantas mães choraram por te cruzarmos e tem que passar além da dor. Gabarito, letra B. Lembrando que a assonância vai ser essa repetição aí de sons vocálicos. Questão 4, vamos lá. A expressão preposicionada em lágrimas de Portugal é classificada pela gramática como, lembrando que lágrimas é uma palavra proparoxítona logo acentuada, tá? Lágrimas de Portugal. Percebam aqui comigo, nós temos algumas classificações sintáticas, né? Normalmente, a dúvida vem de quais classificações? Adjunta de nominal e complemento nominal, ok? Vamos relembrar a diferença entre os dois? O complemento nominal, ele sempre vem preposicionado. O adjunta de nominal, não, apenas quando ele for uma locução adjetiva, beleza? O complemento nominal complementa um nome, um substantivo abstrato, um adjetivo ou um advérbio, enquanto que o adjunta de nominal complementa substantivos abstratos e substantivos concretos. Para além disso, o adjunta de nominal tem um valor ativo, enquanto que o complemento nominal vai ter um valor passivo. Então, olha só. A expressão preposicionada em lágrimas de Portugal é classificada como, queridos, percebam, as lágrimas são de Portugal ou lágrimas tem em Portugal? Essas lágrimas aí é de quem?
Portugal está tendo aqui um valor ativo. Portugal tem as lágrimas. Se Portugal, então, tem as lágrimas, é porque nós estamos diante de um adjunto adnominal. Beleza? Bem tranquilo. É só lembrar desse valor de ativo e passivo, ok? Vamos seguir, então. Próxima questãozinha aí, vinculada a mais um texto. Vamos lá. O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence, o vencedor. É ter com quem nos mata, lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor. Temos aí então, um poema super conhecido que vai possibilitar as próximas questões. Questão 5. Assinale a alternativa que expressa o valor da conjunção em é ferida que dói e não se sente. Queridos, olhem só, aqui nós temos uma questão que pode ser a pegadinha da sua prova. Então, muita atenção. O E, ele pode desempenhar outros valores além do valor aditivo, de adição, que é o valor mais comum, mais usado, inclusive. Só que a gente precisa perceber a relação de sentido que se estabelece nas orações. Olha só, é ferida que dói, então se dói é algo ruim, tá doendo. E não se sente, mas se não sente é algo bom. Você sente dor, aliás, você aparentemente está ferido e não sente dor. Se eu tenho um valor positivo e um valor negativo, esse ele traz uma relação de oposição. Para a gente provar isso aqui, é só a gente substituir por uma conjunção adversativa, ver se funciona. É ferida que dói, mas não se sente. Por isso, nosso gabarito é letra C, valor adversativo. Beleza? Questão 6. Marque a opção que representa a palavra que em amor é fogo que arde sem se ver. Vamos lá. A questão 6 ela é bem tranquila, Ela está perguntando aí a função morfológica, a classe de palavra desse termo. E aí eu te dei um bizu que eu tenho certeza que você vai lembrar agora. Quando eu falo de que, eu tenho que pensar em várias possibilidades. Pronome relativo, conjunção integrante, partícula de realce, E tantas outras. Para eu de cara conseguir descartar que é um pronome relativo, eu vou substituí-lo por quais termos? O qual, os quais, a qual ou as quais, se funcionar. Se de fato for isso, isso quer dizer que esse que será um pronome relativo. Ou seja, se essa substituição funcionar, é porque esse que desempenha a mesma função, a função de pronome relativo. Então, olha só, amor é fogo, o qual arde sem se ver. Funcionou? Sim, porque esse que está retomando, fogo, amor é fogo que arde sem se ver. Beleza? Então, gabarito, questão 6, letra A, é um pronome relativo. Lembrando que os pronomes relativos, eles têm função de retomar um referente. Beleza? Vamos seguir? Próxima questãozinha, questão 7. A palavra descontente é formada por processos de formação das palavras, processo de derivação, processo de composição. Lembrando que os processos de derivação é quando eu tenho, como o nome já indica, uma palavra derivada. Enquanto que o processo de composição é quando eu tenho dois ou mais radicais que se juntam nesse processo, ok?
Dentro de cada grupo, eu tenho vários processos. Aqui, por exemplo, a palavra descontente. Temos a palavra contente e o des é um prefixo. Logo, nós temos um processo por prefixação. Bem tranquilo, né? Seguindo, questão 8. Marque a alternativa em que a palavra tenha sido acentuada pela mesma regrinha de ordinária. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar qual é a regra que está por trás da palavra ordinária. Vamos lá. Ó, vamos fazer a separação de sílaba para ver como ela funciona? Beleza? Percebam que aqui, queridos, eu tenho um ditongo crescente. O que é um ditongo crescente? Eu tenho o I, que é uma semivogal, e eu tenho A, que é uma vogal, tá? Como assim, professora, vogal, semivogal? A semivogal e a vogal, elas têm uma diferença, é claro, né? Quando a gente pronuncia as semivogais, a gente percebe que de alguma forma há um obstáculo à passagem do A. Quais são as semivogais? I e U. Percebam que quando a gente fala I, U, o nosso ponto de articulação da boca mesmo, né, o nosso aparato para falar, ele se fecha e aí o ar passa com mais dificuldade. Agora, quando a gente fala A, E, O, percebam que, reproduzem aí para vocês perceberem, esses sons passam livremente, não tem nenhum obstáculo, por isso que A, E e O são designados como vogais, beleza? Então vamos lá. Aqui, dói, palavra monossílaba, não é? É, também. Raízes, ó, raízes, a regrinha que está aqui por trás é a do hiato, beleza? Como assim a regrinha do hiato? Vamos lá. Raízes. Fiz a separação de sílaba. Percebam que aqui a gente tem um hiato que se separa sempre quando a segunda vogal for I ou U, ela será acentuada. É a mesma coisa que a palavra egoísta. Mesma coisa que a palavra saúde. Saída. Beleza? Vamos lá. Solitário. Opa, achamos o gabarito, hein? Ó. Solitário. Ó esse IO aqui, com semivogal mais vogal de tongo. Gabarito, questão 8, letra D de dado. Beleza? Ó, até aqui nós já vimos uma série de questões que estão revisando o nosso conteúdo. Acentuação, conectivo, período composto, processos de formação das palavras. Então, as dúvidas que vierem surgindo, não deixem de anotar, para depois vocês conseguirem revisar de fato mais aprofundado esse conteúdo, beleza? Então, qualquer coisa que apareça mais, que você perceba que não está se sentindo tão confortável com a matéria, anota para depois você revisitar as nossas videoaulas e fazer os nossos exercícios, beleza? Seguindo, questão 9, a derivação imprópria em... Galera, vamos lá, o que é uma derivação imprópria? Aqui a gente está falando dos processos de formação das palavras. A derivação imprópria é quando uma palavra exerce determinada classe gramatical. Então, vamos supor a palavra fantasma. A palavra fantasma, ela tem como classificação morfológica ser um substantivo, certo? Agora, se eu falo assim, o funcionário fantasma foi dispensado. Funcionário fantasma. Fantasma agora continua sendo substantivo ou mudou de classificação? Mudou, né? Porque fantasma agora, nessa oração, está qualificando o funcionário. Então, é um adjetivo. Ou seja, o processo de derivação imprópria é quando nós temos aí uma modificação da classe gramatical. Tranquilo? E isso acontece na letra E. Querer é verbo.
Eu estou, ó, colocando um artigo na frente. Então, quando a gente fala querer, eu estou substantivando essa palavra, que agora não desempenha mais a função de verbo, mas sim de substantivo. Tranquilo? Querer, então, é o nosso gabarito, questão 9, letra E. Seguindo, então, questão 10. E aí, para essa questão, mais um textinho. Vamos lá. Canta-me, ó Deus, a cólera funesta de Aquiles guerreiro, causa que foi a de os aquivos sofrerem trabalhos sem conta, e de baixarem para o Hades as almas de heróis numerosos esclarecidos, ficando eles próprios aos cães atirados, e como pasto das aves. Cumpriu-se de Zeus o desígnio desde o princípio em que os dois em discórdia ficaram cindidos, o de Atreu, filho senhor de guerreiros, e Aquileu, divino. Qual dentre os deuses eternos foi causa de que eles brigassem? O que de Zeus e de Leto nasceu, que com o rei agastado peste lançou, destruidora no exército. O povo morria por ter o atrida Agamemnon, a Crises, primeiro ultrajado a sacerdote. Este viera até as célebres naus dos aquivos súplice a filha reaver. Homero. Meus amores, textinho aí que pode trazer algumas dificuldades em questão de entendimento, porque a gente está falando de uma mitologia, né? Vocês podem identificar, inclusive, alguns nomes. Zeus, Hades, Aquileu, enfim, Agamemnon, enfim, vários nomes que são nomes mitológicos, ok? Vamos agora para as questões baseadas nesse pequeno texto. Vamos lá. 10. Assinale a alternativa que corresponda, respectivamente, às funções dos termos sublinhados em cólera funesta de Aquiles guerreiro. Galera, funesta está o quê? Caracterizando cólera, então é uma adjunta de nominal. Letra A já está errada e a letra E também. Cólera de Aquiles. Aquiles tem a cólera ou a cólera tem o Aquiles? Aquiles tem a cólera. Se ele tem a cólera, também é um adjunto. Diante disso, a gente já acha aí o nosso gabarito, que é a letra B, tá? Guerreiro também está caracterizando Aquiles, por isso, adjunto adnominal. Lembrando que o adjunto adnominal ele pode ser representado por adjetivos, locuções adjetivas, numerais, pronomes e artigos, beleza? Isso aí não pode ser esquecido. Tranquilo? Então, ó, questãozinha número 10, gabarito letra B. Seguindo. A respeito da crase em este viera até as céleres, pode-se afirmar que ela é obrigatória pela fusão entre preposição e artigo diante da palavra feminina. Galera, ela não é obrigatória. Sabe por quê? Olha só, vocês se lembram dos casos facultativos de crase? Lembram-se disso? São 3. Diante de nomes femininos, diante de pronomes possessivos femininos e diante, né, posterior à palavra até. Olha ela aqui. Posterior à palavra até. Não, ela não está incorreta, ela é facultativa, pois a preposição a é precedida pela preposição até. Beleza? Esse é o nosso gabarito. Bem tranquilo, né? Esses 3 casos aí de crase, eles são muito importantes da gente sempre estar revisando, porque o vestibular adora trazer uma pegadinha vinculado a eles. Tranquilo? Vamos lá, galera. Próxima questão, questão 12. A forma verbal viera está em qual tempo? Galera, viera é uma forma que na oralidade a gente usa pouquíssimo. É quando a gente tem uma relação de 2 passados, né, 2 tempos passados, que eles vão acontecer no passado em ordens diferentes. Que tempo é esse? Bem tranquilo, né?
mais que perfeito. Esse é o nosso tempo, beleza? Na sequência, vocês vão ver, agora apresenta de mais um texto e agora é uma música. Então, vamos lá. Você disse que não sabe se não, mas também não tem certeza que sim. Quer saber? Quando é assim, deixa vir do coração. Você sabe que eu só penso em você. Você diz que vive pensando em mim. Pode ser. Se é assim, você tem que largar a mão do não, soltar essa louca arder de paixão. Não há como doer para decidir, só dizer sim ou não. Mas você adora um si. Aí vem o refrão, né? Quem sabe a música, cante aí do outro lado. Eu levo a sério, mas você disfarça. Me diz a beça e eu nessa de horror. E me remete ao frio que vem lá do sul. Insiste em 0 a 0 e eu quero 1 a 1. Sei lá o que te dá, não quer meu calor. São Jorge, por favor, me empresta o dragão. Mais fácil aprender japonês em braille do que você decidir se dá ou não. Uma música conhecida, né, um pouquinho mais antiga, mas trazendo a sua poesia. Quando você está com aquele crush, você quer que ele decida a vida dele e, consequência, a sua também, né? Então é aquele famoso vai rolar ou não vai? Vai decidir ou não vai? E a partir disso, a gente segue aí para a próxima questão. Vamos lá. Questão 13. Há uma oração adverbial temporal, hein? Galera, olha só. Tranquilo. Sabe por quê? Eu tenho certeza que você sabe. O que é uma oração adverbial? A adverbial é aquela que vai ter uma função, o quê? De advérbio. Vamos lembrar o que é um advérbio? O advérbio é uma classe gramatical da morfologia que vai indicar circunstâncias. Normalmente, são circunstâncias ligadas ao verbo, ok? No entanto, o advérbio ele pode estar se baseando num próprio verbo, em outro advérbio ou até mesmo num adjetivo. Tranquilo? Então, quando a gente fala oração adverbial, nós estamos falando que nós teremos uma oração com alguma função, com alguma circunstância. Aqui a circunstância foi explicitada, uma circunstância de tempo. Letra A, só dizer sim ou não, mas você adora um si. Gente, mas é um conectivo aí de adversidade, ok? Oração coordenada nesse caso. Mais fácil aprender japonês em braille do que você decidir se dá ou não. Do que você decidir. É mais fácil do que eu tenha uma relação entre orações, mas não com caráter adverbial. Não há como doer para decidir. Você sabe que só pensa você. Quem sabe, sabe algo, né? Oração substantiva nesse caso. E a letra E é o nosso gabarito bem tranquila. Quando é um conectivo que me traz uma ideia temporal. Lembrem-se que aqui a vírgula é obrigatória, porque eu fiz uma inversão de posição. Essa aqui é a nossa oração principal e essa aqui é a nossa oração subordinada adverbial, temporal, beleza? Tranquilo? Questão 3, então, gabarito aí, letra E. Seguindo, questão 14. Você disse que não sabe se não. A oração sublinhada é classificada como, galera, ó, bem tranquilo, até porque ela se relaciona com essa aqui. Oração principal, oração subordinada. Análise sintática da oração principal. Quem disse? Você. Mas olha só, quem diz algo, diz o quê? É um verbo transitivo direto. Diz que não sabe se não. Logo, qual é a função que a oração subordinada exerce diante da oração principal? Função de objeto direto, porque ela está completando essa exigência do verbo dizer, que é um verbo transitivo direto.
Logo, gabarito, letra C, substantiva, objetiva, direta. Beleza? Vamos seguir? Vamos lá. Próxima questão. Questão 15. Acerca da análise sintática de São Jorge, por favor, me empresta o dragão. Segundo a norma gramatical, pode-se afirmar que as vírgulas estão incorretas. B. O dragão é objeto indireto. Galera, as vírgulas estão incorretas? Não, elas estão certas, né? B. O dragão é objeto indireto. Vamos ver. Me empresta, quem empresta, empresta algo. O quê? O dragão é objeto direto. C. São Jorge é aposto? Não, gente. São Jorge é o sujeito, né? São Jorge, me empresta o dragão. D. O pronome me está empregado incorretamente. Vamos ver? São Jorge, por favor, me empresta. Opa! Achamos o gabarito. Sabe por quê? A vírgula, ela é repulsora do pronome oblíquo. Então, o correto seria ele estar nesta posição. São Jorge, por favor, empresta-me o dragão. Beleza? Gabarito, letra D. Letra E. A oração está na voz passiva. Não, ela está na voz ativa. Voz passiva, nós temos a passiva analítica e a passiva sintética ou pronominal. Na analítica, nós temos uma locução verbal, com uma estruturação de verbo auxiliar conjugado e verbo principal no particípio. Enquanto que, na voz passiva sintética ou pronominal, nós teremos o verbo na terceira pessoa, mais o pronome passivador, ok? Então, gabarito, questão 15, letra D. Seguindo aí, próxima questão, questão 16. A conjunção mais em eu levo a sério, mas você disfarça, poderia ser substituída sem afetar o sentido pela galerinha. Olha só, bem tranquila. Questão 16. Eu levo a sério, mas você disfarça. Aqui, a gente sabe que o mais, ele traz um sentido de oposição. Só que eu tenho também por trás disso um sentido de o quê? Proporção. Eu levo a sério à medida que você disfarça. Eu levo a sério ao passo que você disfarça. Então, é um sentido super possível dentro desse contexto. Tranquilo? Vamos seguir? Vamos lá? Seguindo aí, questão 17. Analisando o período, você me diz a beça. Afirma-se. É uma oração sem sujeito. Galera, não. Você me diz. Quem diz? Você. Então, letra A não é o gabarito. B. A beça é locução prepositiva. E aí, é uma locução prepositiva? Lembrem-se que o a beça tem um sentido de muito, né? Você me diz muita coisa. Então, é um sentido aí de muito. Esse muito tem valor de preposição? Não, galera. A beça é objeto direto? Não. O verbo dizer está em sua forma nominal? Na verdade, não. Você me diz. Ele está conjugado. Diante disso, o gabarito é a letra E. A beça é uma locução adverbial porque ela traz uma circunstância para nossa oração. Questão 17. Gabarito aí, letra E. Beleza? Vamos seguir? Vamos lá. Questão 18. Há erro de concordância em literatura latino-apologética. Nenhum erro de concordância. Literatura está no singular. A expressão que acompanha também. B. Soldados e dançarinas aplicadas. Perfeito. Eu posso fazer a concordância aqui com o último termo ou masculino plural, tá? Então, correto. C. Bobas alunas e alunos. Mesma situação. Faço concordância com o mais próximo ou com o masculino plural.
D, as blusas são abóboras. Não, galera, achamos o gabarito. As blusas são abóbora. Esse termo abóbora, assim como o termo cinza, são termos que não vão para o plural. Então, o correto seria as blusas são abóbora. E letra E, carros, casas, roupas e filhos, tudo ficou com ela. Aqui a gente tem um aposto resumitivo, né? E nenhum probleminha de concordância também. Então, questão 18, gabarito, letra D. Estamos chegando ao final desse nosso bloco de questões, questão 19. Assinale a alternativa em que há a correta função sintática do pronome relativo. Queridos, função sintática do pronome relativo tem um passo a passo, não tem como errar. Qual é o passo a passo? Primeiro, vou identificar o pronome. Aqui ele já está identificado para a gente, beleza? Segundo, eu vou procurar o nosso referente. Pronome relativo, vocês sabem, tem que ter um referente. E na sequência, vamos destacar quais são as orações. Olha só, o movimento é o parnasianismo. De que gosto é a oração subordinada, tá? Percebam que esse que está retomando um movimento. Então, o movimento de que gosto é o parnasianismo. Fiz isso? Fiz. Na sequência, o que eu vou fazer? Eu vou reescrever a oração subordinada, de que gosto, sem o pronome relativo. Ou melhor, substituindo o pronome relativo pelo seu referente. Então, gosto. Quem gosta, gosta de algo. Olha a preposição aqui. Do movimento. Beleza? Do movimento vai ter qual classificação sintática, gente? Objeto indireto. Porque quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, o pronome relativo vai desempenhar a função sintática de objeto indireto. Só seguir o passo a passo. Primeiro, identificar o pronome relativo. Segundo, identificar o seu referente e separar as orações. Terceiro, reescrever a oração subordinada, substituindo o pronome relativo pelo seu referente. E, ao final, fazer a análise sintática dessa nova oração que você formou. A classificação sintática do referente do pronome relativo será a mesma do próprio pronome relativo. Beleza? Questão 19, gabarito aí, letra B. E agora chegamos à última questão. Questão número 20. Para fechar com chave de ouro, é uma questãozinha aí do uso do hífen, né? Diante das alternativas aqui, qual é aquela que não há a presença do uso do hífen? Pão duro tem hífen, anti-inflamatório também, né? Eu tenho dois termos aqui, a gente separa as duas vogais que são iguais, inclusive. Circunnavegação, também. Cor de rosa, também é escrita com hífen. A única que não é escrita é cor de vinho. Beleza? E com isso a gente fecha mais um bloco de questões, mais um momento de revisão e mais um momento para você conquistar a sua confiança na hora da prova. A partir daqui é com você. E eu tenho certeza que você está super preparado para encarar a prova. Então, fica tranquilo, eu vou estar desse lado mandando muita energia positiva para vocês e eu vou estar lá em pensamento, mas eu vou estar junto, torcendo muito e principalmente desejando calma, atenção, confiança e muito cuidado ao ler todas as questões, beleza? Então, até a próxima, um super beijo e boa prova!